todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento. Bom, gente, o Evangelho, ele nos traz muitas passagens bonitas, maravilhosas, né? Que vieram de 2000 anos atrás, trazendo uma mensagem sempre muito atual. A qualquer momento que você abre o Evangelho, ele te toca fundo no coração e mexe exatamente naquele ponto que você precisa melhorar. E quando eu abri o Evangelho, a Cíntia me pediu para que eu fizesse a palestra, eu abri o Evangelho assim, né, aleatoriamente, e aí essa mensagem é que saiu para que eu pudesse falar para vocês hoje. Primeiramente, falando para mim mesma, porque, imagina, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, falando de caridade, é difícil, né? É difícil você fazer caridade, ainda mais hoje em dia. Os dias de hoje são tão conturbados e você não sabe exatamente a quem ajudar, como ajudar, né? Às vezes não sabe nem que tem alguém do seu lado precisando dessa ajuda, e às vezes você passa por ela desapercebida e ela estava com o olhar ali te implorando, nem que seja um abraço, uma palavra, e você às vezes está lá no WhatsApp, né? Nós ficamos o dia inteiro, nós perdemos um tempo enorme com coisas assim que não vai te beneficiar, não vai te acrescentar em nada, mas esquecemos de olhar para quem está do nosso lado e dar aquele carinho, né? Isso já é caridade. Então, quando eu li essa mensagem, essa passagem no Evangelho, eu falei, está falando primeiro para mim, porque é difícil deixar a sua cadeirinha cômoda, deixar o seu lar, né? Deixar suas coisas, seus afazeres e ir de encontro a quem necessita, é muito difícil. Mas a gente vai aprendendo. Caridade também é uma coisa que se aprende. A gente não nasce sabendo. Bom, e quem um dia não precisou, né? Quem de nós nunca precisou de um amparo, de uma ajuda? Hoje pode ser outro, pode ser seu amigo, pode ser um familiar, amanhã pode ser você, né? Ninguém está livre disso, de precisar, de necessitar. Nem sempre de uma questão material. Às vezes é o dinheiro mesmo que nos falta, mas tem hora que a gente precisa da caridade, de um ombro, de um ouvido, né? De alguém para nos ouvir. Uma vez uma amiga minha, colega de trabalho, ela me ligou e falou assim, Simone, ela passava sempre por muitas dificuldades, né? E aquela pessoa assim que sempre está nos extremos. Quando ela está feliz demais. E aí você vê estampado na cara dela. E quando ela está na pior, é um desastre, né? Aquela pessoa que tudo é uma tempestade. Aí ela me ligou e aflita demais, eu estou precisando demais de conversar com alguém, de falar com alguém, eu lembrei de você, você pode me ouvir? Eu falei, claro, tudo bem, eu estou em casa agora, na parte da tarde, só à noite que eu vou ter aula, você pode vir, não tem problema. Aí 3 horas da tarde ela chegou, já foi chegando falando, obrigada por você me receber na sua casa e tal, já foi sentando, que eu estou com muita dor de cabeça, aí eu dei um café, um remédio para ela, daí a pouquinho eu fiz um chá, e ela falando, e eu, nossa, pois, e ela falando, deu 1 hora, deu 2 horas, ela chegou 3 horas em ponto. 6 horas da tarde, o meu relógio da cozinha deu um sinalzinho lá, que ele toca, né? 6 horas, aí ela, nossa mãe, já são 6 horas, está na hora de você ir, né, Simone? Eu tinha aula às 7 horas, eu falei, daqui a pouquinho eu tenho que sair. Ela, não, mas graças a Deus, eu estou tão aliviada, eu estou tão mais leve, graças a Deus que eu te encontrei, que você pôde conversar comigo, foi muito bom você ter conversado comigo. E eu pensei, gente, mas eu não falei nada, eu só ouvi, né? Ela falou.
ela precisava tirar aquele caminhão que estava em cima das costas dela e pronto, já foi o suficiente. Eu falei, graças a Deus, né? Pelo menos ela aliviou e ela pode ir mais leve para casa. Então é isso, eu não fiz nada, só ouvi, né? E já achei, eu considero que eu ajudei ela um pouquinho. Pelo menos a dor de cabeça dela passou e ela conseguiu desabafar. Então caridade também é nesse sentido. Não é uma, assim, a gente não precisa só fazer caridade doando coisas materiais. Mas a caridade também, ela depende muito do seu sentimento, da sua vontade de poder ajudar alguém. Eu separei várias lâminas aqui, eu não sei se vai dar tempo de nós vermos todas, né? Mas vamos tentar. Essas palavras aqui foi o próprio Cristo quem disse, né? Todo mundo já deve ter ouvido isso alguma vez na vida. Quando tive sede, me deste de beber. Quando tive fome, me deste de comer. Quando tive frio, me deste de vestir. O que fizestes aos pequeninos é a mim que fazeis. Então Jesus, ele nos indica o caminho. Ele nos coloca assim de prontidão o tempo todo. Porque o tempo inteiro, todos os dias, a todo momento, você tem oportunidade de fazer caridade. Seja de que maneira for, as oportunidades aparecem. Você é que vai enxergar ou não, né? Bom, então fazer o bem sem ostentação. Isso também é uma coisa que me chamou muita atenção, porque tem pessoas que praticam o bem, mas escancaram, né? Ele tem que mostrar que ele fez alguma coisa para ele se sentir bem. Se não for assim, ele não faz caridade. Então essa passagem, fazer o bem sem ostentação, Jesus diz em Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 4. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Assim, quando derdes esmolas, não trometeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo e que vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Quando a gente ajuda de coração, realmente, o que você recebe é tão maior do que aquilo que você deu, né? Você se sente tão em paz, como essa amiga, quando ela saiu lá de casa. Eu me senti bem de ter feito isso, mas, sinceramente, eu não fiz quase nada, né? Só dei um café para ela, um chazinho, ela acalmou e tal. Mas eu também me senti em paz de ter podido ajudar, de repente. Então, não precisa você ostentar também, né? Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá, constitui marca incontestável de grande superioridade moral. É fazer o bem pelo bem, é fazer a caridade pela caridade. Gentileza a gente não cobra, né? A gente faz por ser gentil, não é assim? Renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. É Deus que nos dá o bem maior, é a satisfação de ter feito alguma coisa pelo outro, mas sem querer aparecer em cima da miséria, a pessoa já está, né, tão para baixo, ela já está tão triste, já precisando de ajuda, já é uma humilhação. Eu vou me ostentar em cima disso? É falta de caridade. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda a parte o benefício recebido? Então, esperar que o outro, né, informe para todo mundo que você o ajudou, te colocar no pedestal. Muitos agem dessa forma. Quantos os que de público dão grandes somas,
mas que se for as ocultas, nem um centavo dão. Só fazem para poder aparecer, né? Existem assim, níveis diferentes de moralidade, as pessoas estão em níveis diferentes e às vezes até mesmo tentando ostentar, fazendo a caridade dessa forma, ela está treinando, né? André Luiz, ele mesmo diz, com licença, porque aqui a coisa é meio difícil. André Luiz fala num momento aqui, olha, que até por orgulho, até por ostentação, nós devemos exercitar a caridade, porque de tanto exercitar a caridade, por ostentação e orgulho, um dia nós vamos fazer por gosto. Então depende muito do nível em que a pessoa está. Às vezes ela precisa dessa forma para ela pegar gosto por fazer o bem, até que um dia ela faz o bem pelo bem e não para aparecer, né? Então até dessa forma a caridade ela é até bem-vinda, não tem problema, vai estar ajudando alguém, né? Até mesmo nos ostentando. A caridade é tão importante que muda o nosso destino, porque sem a caridade não há como a criatura aprender a amar. Na matemática divina, nós só temos o que damos. Bom, então a gente tem que começar, a gente tem que dar o primeiro passo. Mesmo que eu não saiba, né? Eu não fiz ainda, eu não penso em ajudar ninguém por enquanto, mas de repente eu vou conseguir me tornar uma pessoa melhor, eu vou conseguir amar mais se eu começar a dar os primeiros passos. Sair do meu conforto, sair da minha casinha confortável e ir de encontro a alguém, de repente a um parente. Quem é que não tem um parente necessitado? Hoje você às vezes está bem, né? Mas tem sempre aquela pessoa, um amigo, um parente, ou tem uma casa que você conhece, de crianças, órfãos, de asilos. Sempre há serviço a ser feito, sempre há caridade a se fazer. Ou de repente é mesmo no meu trabalho. Não é assim? Sempre aparece a oportunidade. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modesta real, também há a falsa modesta, o simulacro da modéstia. Então tem muita gente que, né, faz achando, pensando que todo mundo está vendo ele modestamente fazendo algum ato, né? Mas por dentro ele quer mesmo que as pessoas vejam, que as pessoas o enxerguem como uma pessoa caridosa, boa. Por dentro, às vezes, ele quer só mesmo aparecer. Também esses já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos, e é tudo que terão. Esse papel faz parte do orgulhoso. Infelizmente, nós somos muito orgulhosos, né? Esse é o maior mal da humanidade. O orgulho é que não deixa a gente agir de forma suave, né? Ser delicado ao fazer uma caridade. Então, o orgulho fala às vezes muito mais alto dentro de nós. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. E no mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstém-se de falar disso a quem quer que seja, mas vai te mostrar aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4.
Naquela época, os leprosos eles eram relegados, né? Deixados à margem da sociedade, ficavam no vale dos leprosos. E eles eram riscados, o nome deles era riscado dos livros do templo. Então era como se eles já estivessem mortos, eles não existiam mais para a sociedade. Ficavam lá por conta deles mesmos. Então, quando acontece esse episódio, Jesus fala com ele: olha, não precisa contar isso para ninguém. Não fala disso que aconteceu aqui agora, né? A tua fé te curou. Então vai, mas vai lá e mostra que você já está limpo, que você já está curado. Mostra-se para os sacerdotes, faz a sua oferenda, né, que era comum naquela época, e segue a sua vida. Jesus não queria que ele contasse para ninguém, porque ainda não era o momento dessas coisas aparecerem assim que iam conturbar. Não era chegado o momento ainda, mas ele fez fez com que essa lepra se curasse, né, que esse homem se curasse, e ele pediu o silêncio, que ele guardasse isso. E qual será a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe? Que lhe impõe testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo? Para esse nem mesmo a recompensa terrestre existe. Quantas vezes a gente não... eu vou citar até as próprias mães, né, que às vezes fazem uma pequena chantagem com os filhos. Nossa, eu te criei, eu carreguei você no meu ventre 9 meses, te amamentei, né? A sua febre, eu fiquei ali na beirada da sua cama a noite inteira, e agora você vai embora, você vai estudar longe, né? E faz aquele drama. Isso acontece. E o menino quer voar, não é? Ele quer fazer faculdade, ele tem que crescer. E muita mãe agarra, né? Muitas vezes, hoje em dia, as mulheres têm poucos filhos e se agarram demais ao único filho que ela tem, mas esquece que esse filho, ele é de Deus. Ele foi só emprestado para ela cuidar, né? Para ela instruir, para ela dar a educação, colocar no caminho correto, mas ele é um filho de Deus. Então a gente cria filhos para o mundo. Não dá para grudar ele na nossa saia a vida inteira. Ele tem que caminhar, ele tem que seguir a vida dele. E tem filho que fica assim tão, né, dividido: faço a minha faculdade ou fico aqui com a minha mãe? O que eu faço agora? E não é a hora de fazer isso, né? A mãe tem que deixar também o filho caminhar. É um ato de caridade, de amor. Só para citar um exemplozinho, que a gente faz muita chantagem, né? A gente faz muito disso. Sem querer, às vezes a gente usa dessa situação. Não, eu dediquei tanto a você e agora você vai embora. Ele não vai, ele vai ser seu filho, né? Só que ele quer caminhar, ele quer seguir o caminho dele. Isso denota uma certa vaidade que ainda faz parte da nossa vida, dos nossos sentimentos mais profundos, né? A gente quer ser valorizado naquilo que a gente fez, a gente quer ser sempre reconhecido, e isso é um pouco de vaidade. A verdadeira caridade, ela é delicada, ela é engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. A pessoa que está necessitando de uma ajuda, para ela já é uma situação muito difícil, né? E se você ainda piorar essa situação, tentando aparecer em cima daquilo ali, é muito pior, né, para ela. Então você tem que, para fazer a caridade, você tem que se diminuir, pensar primeiro no outro, esquecer de você, né, ser mais abnegado. Esqueça de você, pense só no outro, se coloque no lugar dele. Ele está necessitado, ele é o que está carente desse momento, ou de carinho, ou de uma questão material. Para ele já é muito humilhante. Então, se diminua um pouquinho para poder ajudá-lo e fazer com que ele se sinta melhor, né? Dizendo para ele que você
está sendo beneficiado por ele estar deixando você ajudá-lo. É muito mais delicado dessa forma. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam essas palavras: não sai da vossa mão esquerda o que dá à direita. É o que eu acabei de dizer, né? Você fazer com que a outra pessoa se sinta melhor e não mais humilhado por estar recebendo uma esmola, né? Diga para ela que você se sente bem em poder estar ajudando, que ela é que está te ajudando nesse momento a praticar o bem. Os infortúnios ocultos. Bom, as calamidades, as enchentes, né? Aqui na nossa região a gente vive muito isso, né? O ano passado mesmo nós tivemos em Abricampo, não foi isso? Rio Casca, isso. E rapidamente a gente se une, a gente se mobiliza e manda água, manda cobertores, roupas, alimentos, né? A gente se mobiliza, a gente sente a necessidade de ajudar essas pessoas que nesse momento elas perdem tudo. E tem que fazer isso mesmo, é lógico. Se a gente estivesse nessa situação, eu queria que alguém pudesse vir ajudar. Passado aquele primeiro momento, né, de euforia, vamos ajudar, ajudou, pronto, aí a gente vai e segue a nossa vidinha. E aí, quem perdeu tudo, continua sem nada, né? A gente logo esquece, volta para a nossa rotina, e a gente esquece que essas pessoas ainda necessitam de muita ajuda. Mas a gente fez pelo menos o imediato, a necessidade imediata ela foi solucionada. Agora, e os infortúnios ocultos? E aquele parente difícil? E aquela pessoa que está precisando do seu perdão? E aquela pessoa que está precisando de um ouvido? Será que você tem esse tempinho para ela também? Né? Isso aparece o dia inteiro na nossa frente. O tempo todo, uma pessoa mais nervosa, que você de repente pode ajudar a acalmá-la, uma pessoa que está triste, precisando de um abraço, aparece o tempo inteiro para nós, né? É só ter olhos de ouvir, de ver. Isso significa que você tem atenção plena. Quando você tem você consegue enxergar essa pessoa dentro da sua família, dentro do seu trabalho, né, que está necessitando e você de repente só o escuta, só faz um carinho, só dá um sorriso, um bom dia para ela, significa que você é atencioso. Será que a gente tem essa atenção plena no nosso dia a dia, na nossa rotina, em casa? Será que você consegue ver o que seu marido está precisando, o que a sua mulher está necessitando? Às vezes ela está lá acabrunhada, né? E você passa e nem percebe. Seu marido também chegou do trabalho, ficou lá, pegou o controle, né? O meu costuma fazer isso. Senta, fica lá uns 40 minutos com o controle na mão. E a gente deixa um pouquinho, né? Porque também precisa da caridade do sossego. Porque o dia a dia não é coisa fácil. Então eu deixo ele lá uns 40 minutos e ele fica com o controle na mão, só passando, não assiste nada. Tá na caixinha do nada, como dizem por aí, né? Na cabeça dele não tem nada, é só um controle. A melhor coisa do mundo é sentar no sofá e ficar no controle. Então eu deixo ele quietinho lá. A hora que ele quiser vir, a gente senta, conversa, como é que foi o dia e tal. É uma caridade, né, gente? Porque o dia a dia nosso não é fácil. Eu trabalho com escola. Eu chego em casa, às vezes, eu não quero nem ouvir um ar na minha frente. Né? Aí meu marido também respeita isso. Deixa ela, porque ela está nervosa. Os meninos hoje pegaram fogo dentro de sala, né? Então deixa ela quietinha. Então isso também é um ato de caridade. Você saber reconhecer o momento de ficar calado. Né? O outro está nervoso, está falando demais, deixa ele falar, deixa ele desabafar. Depois, no momento mais calmo, mais tranquilo, aí você senta, né? Troca uma ideia. Isso também é caridade, gente. A gente precisa ter um momento só nosso, né? Para pensar, repensar.
Então, eu tenho que ter essa atenção também, atenção plena. Bom, o óbolo da viúva é uma passagem do Evangelho. Muitos devem ter já ouvido sobre essa passagem, mas conta que Jesus estava no templo, de frente para o gasofilácio, que é tipo uma caixa, alguma coisa de forma cônica que ficava pendurada no templo, para que as pessoas pudessem ir lá e colocar um donativo, né? A caridade, a doação de donativos, de alimentos, isso faz parte da vida do hebreu desde sempre. Caridade eles aprendem desde pequeno. Haroldo Dutra uma vez estava contando um caso e ele ainda citou numa dessas partes de caridade, dessa fala dele, que nas plantações lá também, do povo judeu, eles colhem o meio da plantação e as bordas fica para caridade, para quem não tem, poder ir lá colher. Né? Então você faz uma plantação, mas pensando também que pode ajudar outros. Então isso faz parte. Então Jesus estava no templo e entrou várias pessoas, né? Foram lá colocando dinheiro. Quanto mais rico, mais barulho ia fazendo a queda de moedas dentro do gasofilácio. E aí eles faziam questão de fazer bastante barulho, né? Para que todos pudessem ver o quanto de dinheiro eles estavam doando para o templo. Eis que veio uma senhora, uma viúva, com seus filhinhos pequenos, e ela doou 2 moedinhas, 10 centavos cada um. Era a única coisa que ela tinha. E aquilo ali ia fazer falta para ela. Era viúva, só tinha aquelas moedas, mas como é comum, né? É uma obrigação e ela queria cumprir com a obrigação dela, ela foi lá e doou as 2 moedas que seriam para comprar pão para os filhos dela. E então, nesse momento, Jesus aproveita para ensinar. E ele fala: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Essa passagem, ela é continuada, ela tem um outro final num livro, me parece que é do Humberto Campos. Ele continua dizendo que logo depois dessa senhora, o pessoal já tinha saído, né? Aí entra uma outra senhora mais pobrezinha, limpando os bancos, limpando o templo. Aí Jesus ainda virou para eles, aproveitando também esse momento, e fala para eles: olha em verdade vos digo, aquela senhora deu muito mais que todos os outros, porque ela não tinha nenhuma moeda para doar, mas ela doou o que ela tinha, o trabalho dela, né? Ela veio com o trabalho, com o serviço que ela está prestando, ela também está fazendo caridade, porque ela vai deixar o templo limpo, mais confortável para as pessoas que vão passar por ali. Então, caridade ela é feita de todas as formas, da maneira que você puder, né? Não se mede a caridade. Na verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade nesse caso estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Quantos de nós temos talentos, né, e escondemos esses talentos? E quantos deles não podiam agradar, aliviar, alegrar pessoas que vivem às vezes tristes em asilos, crianças em orfanatos, né? E de repente eu sei tocar um violão, eu tenho uma horinha aí, eu posso ir lá, posso tocar para eles. Eu não tenho dinheiro, não posso ajudar com dinheiro, mas eu posso ajudar com um talento. Eu sei pintar, então vou ajudar, vou ensinar alguém a pintar. De repente ela pode aprender a pintar uns panos de pratos e vender e fazer um dinheirinho para ela que está tão necessitada. Por que eu não posso doar o que eu recebi de graça?
né? Que é um talento meu. E agradar alguém e ajudar alguém. Isso também é uma forma de caridade. Aproveitar o que você tem de graça. Isso é serviço. E fazer serviço, deixar o nosso conforto, alguns momentos, algumas horas, às vezes nos custa tanto, não é? Fazem mais ou menos 2 anos e meio que eu estou aqui trabalhando na Cantina Áurea. E é direto. O sábado que eu não venho, eu fico, né? A gente fica agoniada. Passei mais de 30 anos sentada aí, sem prestar nenhum serviço. Não sabia o que era fazer, como fazer caridade. E aí, quando eu comecei a vir para a cantina para ajudar, aí eu vi como que é difícil, né? Mas ao mesmo tempo te dá uma sensação tão boa quando você termina, quando o serviço termina e você está exausta. A gente sai daqui um caco, né, Cíntia? Mas eu chego em casa, eu tomo um banho e deito, mas de uma alma lavada. Estou cansada, mas revigorizada. Eu tenho mais vigor para poder trabalhar durante a semana. Parece que a troca de energia, né, que existe aqui, ela é tão fabulosa que ela te reanima e você volta para casa outra pessoa. Mas não é fácil. Não é fácil mesmo, porque durante esses 2 anos e meio que eu estou trabalhando aqui junto com as mães, eu vi várias pessoas chegarem e falar, eu quero trabalhar, e vem, e passa aqui um sábado com a gente. Nossa, é maravilhoso, é lindo, estou me sentindo tão bem. Beleza, sábado que vem eu estou aqui de novo. Ok, não volta. Né? Falta alguma coisa para essa pessoa dar continuidade. O dia a dia lá fora rouba ela de novo e ela some. E ela não sabe o quanto a gente ganha estando fazendo um ato, um trabalho voluntário. Não precisa ser só aqui. Existem tantos lugares, né? A gente às vezes gasta horas com o telefone na mão, vendo tanta bobagem, lendo tanta coisa que não vai te beneficiar em nada. Passa horas e horas e não tem 30 minutos para doar para uma pessoa mais carente ou para um parente, um amigo. A gente não acha essa hora, não é? Convidar os pobres e os estropiados. Essa passagem aqui do livro do Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convide nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. A gente costuma fazer isso com os nossos amigos, né? Ah, vamos fazer um jantarzinho lá em casa, sábado que vem vai ser na sua casa. Viu, Cíntia? Esse sábado vai ser na minha, no próximo vai ser da Cíntia, depois vai ser lá na Maria. E aí a gente fica aquela panelinha, né? Fica só ali. Esquece que a gente às vezes tem um parente que gostaria de estar conosco também, né? Mas você pensa assim, eu não vou poder ir na casa dele, depois ele não vai ter como me retribuir. Prefiro ficar aqui na minha panelinha, melhor. Então a gente exclui às vezes pessoas que poderiam fazer parte, mas que a gente faz isso de boa vontade, sem querer, né? sem necessitar que ela tenha que retornar isso para nós. Isso também é uma caridade. Quando derdes o festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos, e serei ditosos por não terem eles meio de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Essa passagem está em Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Ninguém vai fazer isso, né, gente? Porque ainda mais hoje em dia está tão difícil,
você confiar, né? E vai abrir as portas para pessoas estranhas. Não é isso que Jesus quis dizer. Ele sempre usava de uma linguagem muito figurada, né? Mas ele está tentando falar para você, para mim, que nós devemos sim abrir as portas da nossa casa para aquele necessitado, não esquecê-lo, né? E não querer retribuição depois, fazer o bem pelo bem, ajudá-lo de alguma forma. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Por festim, deveis entender que não os repastos propriamente dito, não é um jantar que você vai ter que fazer, mas a participação na abundância de que desfrutais. Às vezes você tem tanto e não distribui nada com ninguém, né? Achando que vai te faltar. E por mais que você doe, você sempre recebe de volta. Deus não esquece de você nunca. Você pode esvaziar hoje o seu guarda-roupa e amanhã ele vai estar lotado de novo. Mas a gente tem a mania de acumular, né? Acumula, fica às vezes roupas, invernos e mais invernos, e você fica agarrado àquela peça de roupa e não doa. E sempre tem alguém precisando de uma coberta, de uma blusa de frio, e a gente fica agarrado a uma peça que fica lá guardada, mofando no guarda-roupa. Então distribuir, ser mais generoso, porque certamente vai voltar muito mais para você, pode ter certeza. Tudo isso então é calor humano. Você poder distribuir um pouco de você, do seu tempo, do seu cuidado, isso é calor humano. Tá vendo que a gente vai subindo? A gente saiu lá do orgulho, né? E a gente não veio melhorando? Atenção, carinho. Agora nós estamos ali no calor humano. Olha como nós já melhoramos. Será que estamos nesse ponto já? Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem com eles, como eles dizem fazer-lhes honra, ou a seu tempo convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Quem não tem parentes, quem não tem amigos, que às vezes está passando por alguma necessidade, que eu possa fazer algo por ele? Todos nós temos, todos nós conhecemos. Aqueles que praticam a máxima de Jesus só o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Presta grande serviço. Bom, caridade material, nós já falamos sobre ela, né? Todo mundo aqui já deve ter ajudado de alguma forma, com dinheiro, com alimentos, com roupas, sapatos. Isso para nós sempre é uma rotina hoje em dia. Mas e a caridade moral? Né? Será que a gente tem feito essa caridade moral? Caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e é que menos fazeis nesse mundo inferior. Será que a gente tem paciência para suportar aquele irmão, aquele filho mais, né, mais complicadinho? Será? Paciência nos falta muito hoje em dia. A gente não quer ouvir, a gente já cansou de dar conselhos. Isso é falta de caridade. Às vezes a pessoa chega nervosa e você vai retruca. É falta de caridade. Se ela chegou nervosa, alguma coisa aconteceu, então o silêncio é a melhor caridade que você pode fazer nesse momento. Aguarda, né? Ela voltar ao seu normal, e aí só depois você troca uma ideia, você conversa com ela novamente. Essa é a caridade moral, é a ajuda que você dá. Amigos, de 1000 maneiras se faz caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações, por pensamentos orando pelos pobres abandonados que morreram, sem se acharem sequer uma condição de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia.
nesse momento aqui eu lembrei, quando eu estava fazendo esse estudo, eu lembrei de um filme que eu passei para os meus alunos sobre Maria Teresa de Calcutá. Alguém já viu sobre a vida dela? As obras dela? Tem no YouTube, tem os vídeos. Então eu passei esse filme para os meninos e tem um momento lá, ela abre uma nova ordem, né? Porque ela vivia enclausurada, ela não podia sair. Então ela ficou cafifada com aquilo quando ela conseguiu ver Calcutá do outro lado do muro. Era muita pobreza, né? Era muita miséria. Então ela falou, eu não tenho que ficar aqui dentro, eu tenho que ir para a rua, o que eu preciso fazer está lá, né? Então ela foi e pediu ao Papa e ela conseguiu e ela abriu uma nova ordem. E a ordem dela era de freiras que iam para a rua, não ficava dentro do templo, da igreja rezando. Elas iam para a rua prestar serviço. E aí uma menina, uma moça da Inglaterra, ficou sabendo da Madre Teresa e foi para Calcutá e pediu para ficar com ela, virar freira, né, e tal. Ela relutou bastante, falou, não, minha filha, o que você vem fazer aqui? Sair lá da Inglaterra, né? Não, eu quero ficar. E a menina tanto insistiu que ficou. E trabalhou durante um tempo. Mas aí um dia ela caiu desmaiada, chamaram os médicos, eles começaram a fazer exames, e descobriu uma doença degenerativa. E ela, com o tempo, ela ia ficar na cadeira de rodas. Aí ela chorou demais, né? E a Madre Teresa conversou com ela e falou, não, melhor é você voltar para a Inglaterra, lá você vai ter mais recursos, né? Um tratamento melhor. E ela não queria de jeito nenhum. Ela falava, mas como é que eu vou fazer da minha vida? Eu queria tanto ajudar, eu quero ficar aqui para te ajudar. Ela falou assim, não, você vai me ajudar. Mas lá da Inglaterra? É, lá da Inglaterra. E o que eu vou fazer? Você vai reunir pessoas, vizinhos, amigos, né, parentes, vai formar um grupo de oração. E toda vez que eu estiver na aflição aqui, a primeira pessoa que eu vou procurar é você. Eu vou te ligar e vou pedir as suas orações. Você vai estar me ajudando demais. Aí ela falou, não tem outro jeito, né? Voltou para a Inglaterra e fez o que ela pediu. Formou o grupo, que elas sempre se uniam durante alguns dias da semana, rezavam, faziam a leitura do Evangelho e tal. Aí teve um momento que a Madre Teresa teve uma complicação lá com uma criança, que ela cuidava de muitos órfãos. E aí teve vários órfãos que foram adotados. E aí teve um problema nessa adoção e a coisa estava ficando muito feia, muito complicada, o governo estava em cima, a mídia toda estava em cima, todo mundo querendo uma solução para aquele problema e ela estava sem saída. Ela falou, a Ana era a menina lá da Inglaterra, ela passou a mão no telefone, Ana, pelo amor de Deus, reza aí para mim, porque a coisa aqui está feia, eu estou com um problema seríssimo e tal. E aí a Ana, não pode deixar. Aí ela reuniu, elas começaram a fazer oração e tal, e até que ela conseguiu resolver o problema, achou a criança, estava perdida. Então foi a força da oração da Ana. Então, gente, caridade você pode fazer de longe, até pelo pensamento, até pela oração. A oração que você faz pelo outro, né, é muito mais forte do que aquela que você faz por você mesmo. Muitas vezes eu peço às pessoas, faz uma prece para mim, ora para mim, porque às vezes eu pedindo, né, não é a mesma coisa. Às vezes a sua prece tem muito mais poder do que a minha, de chegar e de resolver para mim os meus problemas, ou de clarear a minha mente. Então, ela tem um poder muito maior quando você faz pelo outro. A beneficência. Compreendeis a obrigação que tendes para com os vossos irmãos. Ide de encontro a eles. Saia do conforto da sua casa. Vai ao encontro dos necessitados. Né? Isso é caridade. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições. Às vezes você acha que o mundo está caindo na sua cabeça. Aí quando você olha para o lado, quando você percebe o outro do seu lado com um problema tão maior que o seu, você fica até com vergonha, né? E aquele problema seu, ele desaparece, principalmente quando você pode ajudar o outro.
Várias maneiras há de se fazer a caridade, que muitos dentro de vós confundem com esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, como para o que recebe. Às vezes, tem uma historinha do Chico, vou contar ela rapidinho aqui. Ele fala que, não é uma historinha, é uma fala dele, que às vezes a pessoa pede na rua, né, uma esmola, e às vezes você passa tão depressa e não dá atenção, ou fala com a pessoa de qualquer maneira, não tenho, e vai embora. Então, dependendo da maneira como você trata aquele que está te pedindo alguma ajuda, os espíritos que estão com ele, se forem do bem, ficam tão tristes com você, pela falta de atenção sua. Às vezes você não tem realmente nenhum dinheiro, né, para dar para a pessoa, mas só a atenção que você daria para ela, os espíritos que estão com ele já te agradeceriam, te fariam muito bem. Mas imagina se são espíritos inferiores, que estão com aquele mendigo, com aquele pedinte, e você tratou ele mal. Quanta energia ruim você vai carregar para casa, né? Porque eles às vezes vão até te acompanhar. Você o maltratou, você foi ríspido. Então, um pouco de cuidado, né, gente, com as pessoas. Mesmo estando com pressa, tenha atenção. Ou doe, então, algum dinheiro. Se você acha que ele não vai fazer o que ele está falando, não, quer um dinheiro para comprar um pão. Bom, doe, faça a sua parte. Né? O que ele vai fazer com o dinheiro, aí já é problema dele. Assim a fala do Chico. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgente para com os outros, perdoando, né? O perdão é um ato de caridade. Cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém também. A pessoa às vezes já está tão mal, né? Que você às vezes complica ainda mais, fere ainda mais. Piedade. Piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A piedade bem sentida é amor. Amor e devotamento. O devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. A quem em toda a sua vida praticou o Divino Mestre e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Piedade, então, gente, está bem próximo daquilo que nós queremos, que é amar de verdade. Né? Então, de lá, do orgulho, de onde nós partimos a nossa fala até agora, será em que patamar que nós estamos? Será que a gente consegue chegar à piedade ainda nessa encarnação? Né? A gente tem que evoluir muito. Eu falo por mim mesmo, porque é muito difícil ajudar. Órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir de pais, exaltar-nos. Que divina caridade é amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Até mesmo em casa, né? Às vezes a gente tem sobrinhos, parentes, que às vezes os pais estão tão desgarrados, estão cuidando da vida deles e muitos filhos ficam abandonados. Até o cuidado com eles, para que eles não saiam do caminho, também seria uma caridade sua, né? Não precisaria nem adotar, mas ter o cuidado com aquele parente próximo, um adolescente. Hoje em dia é tão fácil deles saírem fora do caminho reto. A mídia, a internet hoje está ajudando tanto nisso, né?
Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estareis praticando caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbulos. Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, uma palavra amiga, né? Um gesto mais amoroso, um carinho, um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. É aquilo que eu falei no início. A gente ganha, a gente recebe muito mais daquilo que a gente está doando, né? Isso é contato. Estar perto, né? Contato, pele mesmo. Às vezes uma pessoa precisa só de um abraço, mais nada, já ajuda. Às vezes as pessoas são ingratas. Às vezes você faz, espera, né? No fundo você espera muito obrigada, e as pessoas às vezes não são tão gratas assim. Então não desista. É o que Jesus pede. A ingratidão, ela vai acontecer. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então não desiste não. Vai acontecer, ingratidão sempre vai acontecer, mas é para te testar. É para saber se você tem paciência. Coisa que a gente quase não tem hoje em dia. Né? Paciência está sendo tão difícil. Se fosse vendida no mercado, acho que as prateleiras já estariam vazias. O tempo inteiro estariam vazias. Porque a gente tem precisado, a gente precisa demais de paciência para viver nesse mundo conturbado. As pessoas estão nervosas o tempo todo. É difícil você encontrar alguém que te escute, né? Então, paciência é um item hoje em dia caro, difícil de encontrar. Bom, e que Jesus nos abençoe.